Olá, eu sou o Arthur E eu sou o Thiago. e nós vamos falar um pouco sobre o conto Nós Matamos o Cão Tinhoso. Nós iremos dar uma breve explicação do que é um conto, um breve resumo do conto e depois uma análise da obra. Então, conto é uma história curta, um texto curto que é em torno de um enredo. As características de um conto é simplicidade, poucos personagens, um enredo único, um início próximo do fim e com um objetivo único. As características que a gente encontra mais do conto, dentro desse conto, no caso, poucos personagens, um enredo único, que, por exemplo, os poucos personagens são Guinho, o próprio Cão Tinhoso, Kim e a Isaura, por exemplo. E o enredo único é que o conto gira em torno de uma só pessoa, que no caso é o Cão Tinhoso. Bom, o conto ele começa assim. O Cão Tinhoso tinha os olhos azuis, que não tinham brilho nenhum, mas eram enormes, e estavam sempre cheios de lágrimas, que lhes escorriam pelo focinho. Metiam medo aqueles olhos, assim tão grandes, a olhar como uma pessoa, a pedir qualquer coisa sem querer dizer nada. Bom, primeiro pode-se perceber que o autor dá muitas características ao cão e assim no início ele fala que o Cão Tinhoso tinha olhos azuis e não tinha brilho nenhum. Você pode fazer uma análise, isso vai de leitor para leitor, mas uma análise que nós fizemos é que ele remete esse cão aos colonizadores. A obra se passa em Moçambique e você pode remeter esses olhos azuis aos olhos azuis dos portugueses e que não tinham brilho nenhum, eles só faziam maldades, por exemplo, matavam moçambiquenhos ou até mesmo, vamos supor, os brasileiros que aqui residiam antes deles chegarem, eles maltratavam, escravizavam e sem medo nenhum, sem nenhum rancor. Então, logo depois de caracterizar o cão, de dar essas características, ele continua. A obra gira em torno do nosso narrador Guinho, Isaura, alguns amigos de Guinho, temos também o veterinário e o administrador. A obra começa com o administrador, o veterinário e mais alguns rapazes num bar, jogando um baralho, jogando um jogo de cartas, e o administrador tá perdendo. E logo assim, na porta do bar, o Cão Tinhoso tá lá deitado, bem tranquilo na dele. Porém, como o administrador tá perdendo e tá com muita raiva, ele quer descontar a raiva em alguma coisa, e a única coisa que ele encontra é o Cão Tinhoso. Então, ele pede ao veterinário que sacrifique o cão, mesmo sem motivo nenhum. E aí o veterinário, meio receoso de perder seu emprego por negar uma ordem de um cargo acima, ele passa essa obrigação para Guinho, que estava passando na porta do bar bem na hora. Então Guinho diz que está disposto a matar o cão e no outro dia ele já vai falar com seus amigos da escola. Os seus amigos que nós podemos nomeá-los como o Kim, o Gulam, o Zé, o Xangai, o Carlinhos, Isufo, Chico e o Faruk. Então os meninos eles estão dispostos também a matar o cão, já que ninguém gostava do cão. Então todos dizem que sim e marcam uma data e um local para ir. Nisso, Guinho ele percebe que há uma única criança, uma única pessoa que cuida desse cão, a Isaura, e ela dá seu lanche pro cachorro comer e não morrer de fome, dá carinho, acompanha ele na rua e sempre que vê ele fica muito feliz. Então, no dia marcado, os meninos vão às suas casas e vão pegar as armas de seus pais. O conto ele é escrito durante a década de 60, 1960, bem no comecinho das guerras de independência de Moçambique. Então, mesmo que não fosse legalizado o porte de arma em Moçambique, diversas pessoas tinham as armas em suas casas, para caso alguém invadisse e etc. Então, os meninos pegam suas armas, mais especificamente o Guinho fala da experiência dele, que chega e sua mãe está bem na porta de casa e pergunta o que ele foi fazer lá. Guinho não responde, só entra na casa e pega a espingarda de seu pai. Então, na hora de ir embora, ele precisa passar muito rápido por sua mãe para não ser parado. Então ele pega, se prepara e corre, pula por cima de sua mãe que estava barrando a porta. E vai embora e corre muito rápido. E enquanto isso sua mãe chama ele e fala: onde você está indo com essa espingarda? E mesmo assim ele só não olha para trás e vai embora. Então aí os meninos estão levando o Cão Tinhoso e ele diz assim: atrás deles ia o Faruk, que não tinha espingarda, arrastar o Cão Tinhoso pela corda. E ao chegar no matadouro, no campo, tinha um grupo de negros moçambiquenhos. Então o Kim estava ali e como ele estava armado, ele se sentiu superior a esses negros, esse grupo de negros. Então ele
ele chega lá e ameaça os meninos. Os meninos falam assim: onde vais, menino? Levaste pingar? Vai no caça? Mas aquele cão não presta. Então o Kim, que estava se sentindo autoritário, ele aponta a arma para esse grupo e diz: fora daqui, negralhada. Você pode perceber que ele se sente, apenas por ter uma arma, ele se sente como os colonizadores que chegaram lá com uma civilização mais ultrapassada, e apenas por terem armas eles acham que são superiores. Então esse grupo de meninos vão embora, eles saem de cena, porém eles dizem que vão chamar Isaura para mostrar a atrocidade que vão fazer com os cachorros, com o cachorro. Bom, nesse meio tempo, o Guinho, ele foi se aproximando mais do cachorro e ele já não estava mais tão disposto a matá-lo. E uma parte do grupo também estava sentindo esse sentimento, o Guinho estava passando esse sentimento para eles. Mas Kim era o único que estava disposto realmente a matar, e ele que ia dar o primeiro tiro. Então ele conta 1, 2, mas ele trava. Então é como se Kim também tivesse meio com o pé atrás para matar. Então ele tenta de novo, e aí ele conta 1, 2, mas aí Isaura aparece. Então Isaura entra em cena e vai direto abraçar o cão. E nesse momento o autor ele caracteriza mais o cão. Ele fala que o cão é todo machucado, cheio de sarna, mas mesmo assim tem uma pessoa ali, a Isaura, que não se recusa a abraçar o cachorro, a cuidar dele. Mas mesmo assim os meninos tiram Isaura de lá, e aí o Guinho, ele pensa consigo mesmo, ele fala para os meninos que ele tem que ser o primeiro a dar o tiro, porque foi o que ele acordou com o veterinário, que ele ia ser o menino que ia matar o cão, mas não necessariamente o tiro dele ia ter que matar. Então o Kim conta de novo: 1, 2, 3. No 3, o Guinho é o primeiro a atirar, e logo depois você escuta um tiroteio no cachorro, e o cachorro chorando e pulando e saltitando, mas mesmo assim eles finalizam o cachorro e Isaura se derrama em lágrimas e diz que vai contar tudo para os pais dos meninos, e todos saem de cena. Então o conto continua na escola um dia depois, na qual os meninos iam ter uma prova, e em cena só está Guinho e Kim, e Kim está pedindo cola pro Guinho, que é um dos meninos mais inteligentes da sala. Porém Guinho se arrependeu de matar o cão no dia seguinte, e ele não sabe se ele realmente passa cola pro Kim, mas o Kim insiste tanto que Guinho passa a cola. E aí a professora passa em cena e chama os meninos para a sala porque a prova já vai começar. E o conto se encerra assim, meio do nada. E eles fazem a prova e Guinho, ele cede as respostas da prova pro Kim. No conto Nós Matamos o Cão Tinhoso, é necessário se remeter ao passado da realidade moçambicana, que pode ser visto também como um manifesto cultural. Moçambique sofreu por muitos anos sendo colônia de Portugal. Os portugueses se instalaram no país, explorando ouro e o mercado escravo. Portugal dominava Moçambique de todas as formas, até mesmo com a cultura deles. Moçambique não aguentava mais ser explorado por Portugal por muitos anos. A obra mesmo revela a opinião pessoal do escritor Luiz Bernardo Ronuana sobre a realidade de Moçambique. Acabou? Acabou. Ah, tá bom, então a gente vai só cortar mesmo, porque eu não percebi que acabou, desculpa. Então vamos lá. Bom, esse foi nosso vídeo, a introdução do conto Nós Matamos um Cão Tinhoso. Caso vocês queiram se introduzir mais no conto, nossos colegas de classe fizeram mais vídeos sobre, se aprofundando mais na obra. E muito obrigado pela sua visualização, dê o like, se inscreva e até mais. Entra no canal também para ver os outros vídeos, hein? Acabou. Foi isso.